Nós achamos, no movimento, que hoje há como que a confluência de duas crises no Brasil e que marcam muito a nossa realidade. Por um lado, uma crise econômica brutal, talvez a maior recessão da nossa história recente, que tem consequências severas do ponto de vista da vida do povo, em especial do povo mais pobre. Essa crise econômica, com o que ela significa do ponto de vista de queda de investimento público, de desemprego, de piora das condições de vida dos mais pobres, marca muito a nossa realidade hoje, né? Nós talvez completemos agora, em 2017, 3 anos seguidos de recessão. Nunca se viu isso na história brasileira. A maior recessão que nós vivemos foi nos anos 30, após a crise de 29, em que foram 2 anos de queda da economia. Mas essa crise vem junto com uma outra, que é uma profunda crise política no nosso país. Não só por conta do golpe, é claro, o golpe sinalizou uma instabilidade, abriu a porteira da instabilidade política e jurídica, ao fazer um impeachment sem crime de responsabilidade, da forma como fizeram, comandado por corruptos notórios e tudo mais. Mas também porque, para além disso, nós vivemos uma grande crise de representatividade. Aquela institucionalidade que foi formada em 88 com a Constituição, que se chamou de Nova República, que é o nosso sistema político, está ladeira abaixo. Ninguém se sente representado por esse sistema político no Brasil. Há uma crise de credibilidade dos partidos, das instituições, dos políticos, que alimenta, por outro lado, um sentimento fortíssimo, que nós vimos nas eleições do ano passado, de antipolítica, né? E que nós vemos todos os dias nas redes sociais, nas rodas de conversa, né? Político não presta, né? Vamos buscar outras formas. E daí nascem também soluções muito perigosas. Isso pode ser semente do fascismo, assim como isso é semente de João Dória em São Paulo, né? Alguém que se apresenta como gestor, como não político. Essas duas crises marcam o momento atual do país. E nós temos um governo ilegítimo que, neste momento de encruzilhada, dá uma resposta regressiva para cada uma dessas crises. Em relação à crise econômica, a resposta do governo Temer é uma política brutal de austeridade, de arroxo, de retirada de direitos, também inédita no período recente. O Temer, numa tacada só, está destruindo 3 pactos que foram construídos no século XX e no começo do XXI pelo Estado brasileiro. Primeiro, o mais recente, o Pacto Lulista, com seus limites, com as suas contradições. Nós sabemos que, da mesma forma que os governos petistas nesses 13 anos trouxeram avanços do ponto de vista das condições de vida para os mais pobres, foram governos omissos em relação a reformas estruturais. Não pautaram temas que são caros e essenciais para a esquerda. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política, a democratização das comunicações. Isso não foi pauta, né? Mas esse pacto do lulismo, de algum modo, significava programas sociais, né? Uma rede de investimento público. Foi a primeira vítima do governo Temer, né? Segundo, o próprio pacto da Constituição de 88, né? A PEC, aprovada no final do ano passado, do teto de gastos, é uma desconstituinte, é a destruição daquilo que a Constituição de 88 tinha de mais progressivo, que é uma rede de proteção social. O SUS, por exemplo, né? o sistema de seguridade social, educação pública universal, tudo isso, se a PEC, se a emenda constitucional de fato for implementada, isso vai para o saco. Não se sustenta o SUS com congelamento de gasto por 20 anos. É inviável, né? E para completar, querem destruir agora até mesmo o pacto varguista dos anos 30, com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? Os direitos essenciais conquistados com muita luta pelos trabalhadores brasileiros estão sob ameaça.
Ou seja, a reação do governo Temer à crise econômica é uma retirada sem precedentes e brutal dos direitos. Em relação à crise política, a reação deles é tentar, neste momento de perda de credibilidade das instituições, fazer um rearranjo conservador. Primeiro, isso passa por estancar a sangria, nas palavras deles, da Lava Jato, que é deixá-la circunscrita ao PT. O PT é o partido da corrupção, inventou a corrupção, praticou a corrupção e agora se faz um grande acordo nacional. Segundo, passa também por um fechamento democrático. Nós temos visto isso, cada vez mais medidas de exceção, criminalização da pobreza e criminalização das lutas sociais. Isso é uma marca desse processo. Alexandre de Moraes no Supremo é uma expressão suprema disso. E na composição política, fazer uma contra-reforma política que pode passar, por exemplo, por semi-parlamentarismo, com arranjos que vão fechar ainda as brechas democráticas que possam existir nesse atual sistema político. Esse é o cenário que nós vivemos. É um cenário que poderia se dizer desolador, de muita ofensiva conservadora, ofensiva da elite econômica e retrocessos institucionais, sociais e políticos no nosso país. O que permite o governo Temer fazer isso? Qual é a força que ele tem? Por incrível que pareça, o que dá condições para o Temer adotar uma agenda absolutamente antipopular é o fato de não ter sido eleito e de não poder e pretender se reeleger. Porque qualquer governo eleito e com preocupações com a eleição teria que pensar as consequências políticas daquilo que faz. O governo Temer pode fazer as maiores atrocidades sem precisar prestar contas para ninguém. Não vai pagar preço eleitoral por isso, ele não é candidato. Ele pode fazer um programa que nunca passaria nas urnas. Como se elegeria? Esse programa que está sendo aplicado hoje só poderia chegar ao poder por um golpe, como foi. Esse programa nunca passaria pelas urnas. Alguém que chegasse na eleição dizer, eu vou fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, vou congelar investimento público por 20 anos. Menor chance de ganhar a eleição no Brasil. Então, o fato do governo Temer ser ilegítimo e não pretender e nem se preocupar com o preço político eleitoral lhe dá condições de fazer isso. Por outro lado, faz dele, embora um governo sustentado pelo parlamento, ele tem uma maioria inédita. Nenhum governo eleito nos últimos 30 anos, incluindo o governo Fernando Henrique, teve a maioria que o Temer tem no Congresso. Eles têm 3/5 do Congresso, assim. De maneira que eles transformaram o Congresso Nacional numa Assembleia Constituinte informal, porque quem tem 3/5 do Congresso pode aprovar a emenda constitucional, pode alterar a Constituição. Eles estão aproveitando essa situação. Por outro lado, apesar dessa força parlamentar, apesar de ainda ser sustentado pela maioria da mídia e de uma parte da elite econômica, em especial o mercado financeiro, está muito bem, obrigado com eles, é um governo altamente impopular. E isso, o governo Temer, nós vimos a última pesquisa, não tem 10% de popularidade, de aprovação. Isso cria limites. E isso do lado de cá, do lado de baixo, nos permite um campo maior de movimentações. Nós vimos o que foi a última quarta-feira, dia 15, aqui na Avenida Paulista, acho que alguns de vocês deviam estar lá, o que foram as paralisações no Brasil todo, o que foram os atos que nós fizemos em várias partes do país, as frentes, Povo Sem Medo, Brasil Popular, as centrais, nesse dia. Foi a maior mobilização do último período. Começou o que estava ainda restrito a militantes, ativistas, movimentos, começou a espraiar mais pela população. O povo, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, começou a perceber o que está em jogo de verdade. A maior parte do nosso povo
assistiu ao golpe do povo brasileiro pela televisão, achando que não era com ele. Né? Viu lá, falou, é uma briga entre os políticos, deixa eles se comerem. Agora, essa maioria do povo brasileiro começa a perceber que o que está em jogo é com ele. E isso pode levar a um caldo de rua forte, importante. Ainda mais somado com o agravamento da crise econômica no Brasil. Vejam, o cenário é, por um lado, muito duro, de ataques e de retrocessos, mas também nos abre uma avenida. Porque a resistência começa a se fortalecer. Nós vimos muita gente no último período dizendo, cadê os movimentos? Né? Onde está a resistência? É verdade que a nossa resistência ainda está aquém daquilo que precisa ser para barrá-los. Tanto é que o golpe passou. Tanto é que a PEC passou. Mas começa a se fortalecer um processo de mobilização, de luta e de organização popular no Brasil, como a gente não via já há um bom tempo. Antes de falar dos desafios que nós entendemos no MTST, que é essa conjuntura, que esse cenário todo nos coloca, eu queria mencionar mais uma questão, que é um tema muito ligado à luta concreta, ali, imediata do movimento, que é a questão urbana. O debate da cidade, o debate do direito à cidade. Né? Se a crise econômica e a crise política nos colocaram esse cenário, que se agravou nos últimos 2 anos, depois das eleições de 2014 para cá, nós vivemos no Brasil, anteriormente, já o desenvolvimento de uma crise urbana forte. Se nós pegarmos a última década, né, em especial a década que foi de 2005 a 2015, nunca houve um crescimento imobiliário e do setor da construção civil tão forte no Brasil. O crédito imobiliário disparou, isso foi a opção por um determinado modelo de desenvolvimento. Né? Com este disparar do crédito imobiliário, o capital da construção civil, as grandes empreiteiras, com a sua relação já há muito tempo conhecida como promíscua com o poder público. Não é a Lava Jato que mostrou isso. Né? O que a Lava Jato mostrou agora como grande novidade, né? E claro, de forma seletiva e bastante politizada, a esquerda vem dizendo há 20 anos que precisa ter uma reforma política no Brasil que acabe com o financiamento privado e empresarial de campanha, porque aí está a raiz da corrupção. A empresa paga e a campanha e recebe depois com juros em contratos públicos, em estatais e tudo mais. Mas enfim, as construtoras historicamente são as maiores financiadoras de campanha e tem uma relação muito forte com o poder público desde o âmbito municipal até o federal. Fazem leis, encomendam leis, fazem políticas. E nesse último período, com o aumento do crédito imobiliário, elas tomaram conta das cidades, literalmente. Tudo que era terreno vazio, da pracinha até o latifúndio urbano, foi comprado pelas construtoras. Nós tivemos uma especulação imobiliária incrível, que ultrapassou na maior parte das capitais brasileiras 200% de valorização num período de 8 a 10 anos. Esse cenário agravou as contradições das cidades. Por um lado, agravou a lógica privatista e, por outro, tornou as cidades brasileiras, em especial as metrópoles brasileiras, máquinas de formar sem teto. Porque vejam, aumentou o valor da terra. Primeira consequência disso, aumenta o valor do aluguel. Isso pegou a classe média também, não só os setores populares. Aumentou o valor do aluguel. Boa parte dos trabalhadores urbanos do país pagam aluguel, não são donos de casa própria. Né? Aumenta o aluguel muito desproporcional do orçamento familiar. Qual a consequência disso? Né?
essa família é obrigada a ir morar mais longe. Você teve uma nova onda periférica. O cara aqui em São Paulo que morava em Itaquera foi para Guaianazes, foi para Ferraz. Quem morava no Campo Limpo foi para o Capão, para o Jardim Ângela, né? E assim foi. Você teve uma especulação imobiliária jogando, especialmente os mais pobres, para mais longe, piorando as condições de vida, deteriorando ainda mais. Por exemplo, o tema da mobilidade. Quem mora mais longe precisa de mais tempo no transporte para chegar, em geral, ao local de trabalho. Tem piores condições de serviços e infraestrutura urbana, né? Isso quando as pessoas não eram despejadas. Nós tivemos milhares de despejos individuais, silenciosos. Não é o despejo da máquina, do trator passando por cima de 500 casas. É o despejo do proprietário dizendo para o inquilino que está 2 meses atrasado e tem que ir embora. Isso aconteceu a rodo nos últimos anos no Brasil. Isso gerou uma demanda da luta por moradia muito grande. É por isso que as ocupações também cresceram. E é por isso que talvez muitos de vocês não conhecessem o MTST há 5 anos atrás, mas conhecem hoje. O MTST passou por um processo de crescimento nos últimos anos relacionado a esse processo social, né? A um agravamento das condições urbanas, da crise urbana, a piora das condições por moradia e mais gente querendo se organizar e lutar, né? As pessoas que compõem o MTST, vocês vão ver isso, vai passar vídeos, enfim, nós vamos depois poder conversar, ter perguntas, questionamentos, a atividade é também para isso. Ao contrário do que possa parecer numa primeira visão, o movimento do sem teto, o que nos vem da cabeça são pessoas que estão em situação de rua. Isso é o que está associado, em geral, ao significado do sem teto. Na maioria dos movimentos do sem teto, na verdade, não é assim. Você tem pessoas, a população em situação de rua, que por vezes participa e está nas ocupações, e é acolhida e recebida nessas ocupações, mas a maioria das pessoas que vão para uma ocupação, seja do MTST ou de outros movimentos, são pessoas que têm ali o seu lugarzinho, mas é de aluguel e não consegue mais pagar. Está ganhando 800, o aluguel é 600, ele precisa sair de lá desesperadamente, está numa área de risco, está morando de favor na casa de um parente, num cômodo de fundo. O perfil da base social do movimento sem teto é essa. São pessoas que trabalham, em geral precarizados, de baixa renda, que hoje é a maioria da classe trabalhadora brasileira, né? Seja na construção civil, em serviços, né? E que não conseguem garantir moradia digna através do seu trabalho. E por isso se organizam, ocupam e lutam, né? As ocupações se constroem a partir disso, de identificar a demanda de pessoas que precisam de moradia e querem lutar nas várias regiões. Pois bem, dito isso rapidamente da crise urbana, eu vou terminar essa parte colocando o que para nós, diante dessa conjuntura, do cenário que o país está vivendo, são desafios essenciais para construirmos um novo projeto. Este é o ponto. O MTST é um movimento, vocês sabem, é o ponto de partida, luta por moradia. Organiza pessoas para lutarem por moradia. Mas o MTST não é um movimento de moradia. O que quer dizer isso? O MTST não se restringe à pauta da moradia. Nós entendemos que a moradia é um tema fundamental, aglutinador e, aliás, quase infame. Porque é infame que no século XXI as pessoas têm que se organizar e ocupar para ter casa, um teto onde cair morto, né? Isso é uma das dívidas históricas que o Brasil tem com o seu povo. Mas o movimento relaciona isso a outras pautas. A luta pelo direito à cidade, né? O enfrentamento dessa lógica de cidade. Mas também a luta por mudar a sociedade, por transformações sociais, por um projeto político popular, radicalmente democrático, né? A estratégia do MTST não para na conquista da moradia. Vai além disso. Isso
ajuda a explicar, por exemplo, por que um movimento que luta por moradia foi às ruas contra o golpe. Porque um movimento que luta por moradia estava em peso na Paulista contra a reforma da Previdência. Né? Porque nós entendemos que essas lutas estão articuladas. E é muito rico ver este processo ocorrendo dentro do movimento. Espero que muitos de vocês que possam e queiram, se interessem em atuar de algum modo com a gente, tenham a oportunidade de ver isso. É incrível. Você vê pessoas que entram numa ocupação, ali com seu pedaço de lona, querendo um lote, e pronto, e acabou, querendo a sua casa, e dali a 2, 3 meses, depois da convivência coletiva que uma ocupação proporciona, da abertura de horizontes que aquela luta permite, essas mesmas pessoas estarem querendo discutir outras coisas. Quem foi ali pelo seu lote está querendo discutir reforma da Previdência, fora Temer. Vê pessoas que fizeram isso, e hoje são muitas, coordenam ocupações, foram construir o MTST em outros estados do Brasil. Né? Porque o movimento também, e a luta, ela é formativa, mais do que tudo. Né? Agora, para de fato colocar os 3 desafios que nós achamos que estão colocados não só para o MTST, para a esquerda brasileira, para o movimento social brasileiro nessa conjuntura. O primeiro é: nós precisamos retomar a capacidade de mobilização da esquerda. Muitas vezes o debate na esquerda fica num debate de vamos discutir programas, ideias, e as ideias acabam flutuando. Não tem pé no barro, não tem enraizamento. Uma parte da esquerda, e a nossa esquerda em geral, perdeu a capacidade de mobilizar, de dialogar, de se conectar com os sentimentos e com a realidade das pessoas, de escutar as pessoas, de representar as pessoas. Né? Isso nos levou à situação que nós estamos hoje. Nos levou, por exemplo, a não ter força social para barrar um golpe. Né? Nós estamos hoje pagando o preço do que deixou de ser feito em anos anteriores. Talvez alguns tenham vivenciado aqui o que foi, por exemplo, nos anos 80, o processo que formou o Partido dos Trabalhadores. Independente do que veio a ser depois, dos caminhos tomados pelo PT, mas aquele processo foi riquíssimo. Né? Ali se juntou comunidades eclesiais de base, um novo sindicalismo, movimentos de ocupação rural, urbana, ali foram intelectuais, professores, todo mundo, e se criou um caldo, baseado, além de uma formulação política, mas acima de tudo, numa coisa chamada trabalho de base. As pessoas iam, pisavam no barro, subiam o morro, dialogavam, escutavam, pegavam as demandas, acolhiam. E esse trabalho de base, que estava ali naqueles movimentos e na esquerda naquele momento, ele foi se perdendo e dando lugar para um projeto quase que totalmente eleitoral. A questão não era mais disputar mentes e corações. A questão não era mais estar ali na reunião de domingo no bairro. A questão era aumentar a bancada, era eleger um prefeito, era trabalhar para ganhar nacos na institucionalidade. E esse projeto, levado a cabo, acabou levando a uma vitória institucional. Elegeu-se o presidente da República, reelegeu-se por mais 3 vezes a presidência da República, mas o preço dessa escolha e desse método foi a desvinculação com a base social. Não é? A perda dessa força, dessa capacidade de mobilização e de organização na base. Claro, as eleições, nós do MTST não achamos que o problema seja as eleições. A gente, com alguns que a gente tem lá dentro, já está difícil. Se não tivesse ninguém, estaria muito pior. É importante ter, sim, espaço na institucionalidade. Não há nenhum problema da esquerda disputar eleições. Nós achamos que deve disputar, sim. O problema é quando se acredita que
as eleições por si só bastam. Porque aí se descola, fica sem lastro. Você ganha espaços no Estado e fica sem lastro social. Este lastro é fundamental, porque sem ele você vai ficar refém dos acordos de sempre. Ou você está baseado em força social, em sustentação popular, ou você vai ter que compor com os conservadores que comandam o Estado brasileiro desde sempre. Então, este trabalho de base, que a maioria da esquerda deixou de fazer, nos custa hoje a nossa dificuldade de mobilização. E vejam, não há espaço vazio. Nós deixamos de fazer isso. Hoje quem ocupou esse espaço foram as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que estão em cada bairro, em cada esquina, em cada periferia, acolhem, batem no portão, dialogam, buscam saber o problema das pessoas, né? Fazem o que a esquerda deixou de fazer. Claro que direcionam isso para um outro lugar, né? Mas o fato é que estão ali, e por isso ganharam uma força incrível no último período no Brasil. Um primeiro desafio, portanto, nosso, e nós entendemos o MTST dentro dessa lógica, é o desafio de retomada de trabalho de base. Nós temos que estar onde o povo está. Tudo bem, nós estamos na Avenida Paulista na manifestação, mas nós temos que entender que para colocar 20 mil sem-tetos na Avenida Paulista, tem que ter muita reunião no Capão Redondo, tem que ter muita reunião em Itaquera, em Imbu, em Tabuão, tem que ter ocupação ali, tem que ter construção de núcleo, né? Ir para a Paulista é resultado de um trabalho duro, silencioso, pé no barro, de escuta, de estar junto com as pessoas. Essa é a nossa construção cotidiana. E a gente acha que isso é o de melhor, o que de melhor a gente pode oferecer para a esquerda e para um projeto político no Brasil. Segundo desafio, o desafio da unidade. Nunca, nenhum movimento isoladamente, nem nenhum partido isoladamente, nenhuma organização isoladamente, foi capaz de construir alternativas. Seria muita prepotência nossa ou de qualquer outro movimento social achar que nós somos a última bolacha do pacote, né? Nós precisamos construir unidade. Aliás, no meio da onda de ataques da direita que nós vivemos hoje, isso não é uma escolha. Ou nós construímos unidade, ou cada um vai morrer no seu lado, no seu campo. Isso significa juntar pautas, juntar movimentos, sentar na mesma mesa, tentar fechar mobilizações em comum, espaços em comum, né? O MTST, nesses últimos 2 anos, impulsionou um espaço chamado Frente Povo Sem Medo. Não sei se todos vocês conhecem. Que é um espaço que reúne mais de 30 movimentos sociais brasileiros, de vários tipos. De luta urbana, luta rural, sindicalismo, estudantil, juventude, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, né? Um conjunto de movimentos sociais que pensa agendas em comum, que constrói lutas em comum. Não é o único espaço que há, mas é um espaço com um certo alinhamento a essas posições políticas que eu estou expressando aqui, e que ao mesmo tempo busca compor com outras frentes e outros espaços para lutas que são unitárias. Por exemplo, a luta que nós tivemos no último dia 15, estava lá, Frente Povo Sem Medo. Uma outra frente, que é a Frente Brasil Popular, né? As centrais sindicais, partidos políticos. Você tinha um guarda-chuva maior, né? Porque ali a luta contra a reforma da Previdência unificava todos. Às vezes, dentro da militância de esquerda, se tem um mal de... Porque alguma coisa nos divide, a gente discorda de alguma coisa do outro, a gente não consegue compor com ele para nada. Nós temos que ser capazes de separar aí o joio do trigo, né? Com certeza vai ter muita diferença. Eu duvido que nessa sala, aqui entre nós, né, não tenham diferenças importantes sobre a forma de ver o mundo, sobre o que se deve fazer, sobre as mobilizações. É natural que tenha. Imagine no conjunto dos movimentos sociais, né? A questão é a gente saber lidar com o que é diferente e, ao mesmo tempo, conseguir identificar aquilo que é comum. Somos contra a reforma da Previdência? Somos contra o Temer? Né? Defendemos
um projeto democrático para o país? Bom, então nisso todo mundo que está junto, vamos lutar junto. Então a unidade para nós é um desafio muito importante e é algo que a gente busca construir no dia a dia. E por último, para encerrar mesmo, um terceiro desafio é também a renovação da esquerda brasileira. Vejam, nós estamos num momento que na nossa avaliação representa o fim de um ciclo. Nos últimos 35 anos, a força hegemônica da esquerda no Brasil foi o Partido dos Trabalhadores, com seus méritos e com seus problemas. Mas foi aquela força capaz de canalizar os sentimentos populares de quem era de esquerda, desde artistas até movimentos sociais, professores, todo o campo progressista, de algum modo, com diferenças, em sua maioria se aglutinou em torno do PT. O PT hoje está numa crise forte, que nós temos que separar os motivos dessa crise. Uma parte da crise do PT tem a ver com os ataques brutais da burguesia brasileira, e outra parte tem a ver com os erros cometidos pelo próprio PT. O PT está passando do primeiro ponto, os ataques. O PT está sendo duramente criminalizado. As mudanças realizadas pelos governos petistas foram, na nossa avaliação, tímidas e insuficientes. Poderia ter sido muito mais. Mas mesmo isso não foi engolido pela elite econômica brasileira, ao ponto de precisarem dar um golpe, e de quererem destruir totalmente o PT. Deste ponto de vista, nós não vamos fazer coro com a direita contra o PT. Não vamos fazer coro com setores do judiciário e da mídia que querem criminalizar o PT. Mas isso também não nos impede e não vai nos silenciar em relação ao balanço que nós temos crítico ao que foi essa experiência. Os governos do PT e o projeto que se construiu foi um projeto, digamos, de conciliação, de composição. Botou na mesma mesa ali o sem-teto e o Odebrecht, o sem-terra e a Cátia Abreu, os banqueiros e os trabalhadores. E se tentou chegar a algum grau de acordo, onde em tese todos ganhariam. Os trabalhadores ganharam alguma coisa, é verdade, mas o andar de cima ganhou demais também. Nós tivemos lucro recorde dos bancos, do agronegócio, da mineração, da construção durante todo esse período. E o preço dessa conciliação foi, tudo bem, os trabalhadores ganharam algo, temos que saber valorizar isso, principalmente quando a gente tiver um governo como o do Temer. Mas o preço foi não mexer em temas estruturais. Conseguimos alguns avanços, mas sem nenhum grande conflito, sem enfrentar os privilégios históricos. Não se fez as reformas essenciais, necessárias, agrária, urbana, tributária, tema da dívida pública, sistema financeiro, política, comunicações, desmilitarização das polícias, tocar em temas essenciais de direitos civis, que não são nem só da esquerda, ou seja, tema do aborto, direito das mulheres de decidir sobre o seu corpo, o tema ainda fortíssimo do racismo, é claro, as cotas de algum modo mexeram nisso, mas o genocídio das polícias nas periferias, qual foi a medida nesses 13 anos que enfrentou e que combateu isso? Não houve. Aumentou-se, né? Sistema carcerário. Continuou uma máquina, um grande negócio de encarcerar gente. O tema LGBT, os direitos civis, de casamento igualitário e tudo mais, esses temas não se tocavam, em nome de manter a composição, porque tinha ali a bancada evangélica, tinha a bancada ruralista, tinha a bancada, precisava de voto parlamentar, precisava manter governabilidade, e com tudo isso se deixou de tocar em temas essenciais. Nós achamos que hoje, com a polarização da sociedade brasileira, com a própria decisão da elite econômica do país de romper com este pacto, o golpe foi isso.
A burguesia chegou e disse, nós não queremos mais isso. Ah, nós ganhamos no governo do PT? Tudo bem, ganhamos, mas agora, com a crise econômica, nós precisamos ganhar num outro nível. A conciliação já não nos serve mais, agora é expoliação. Esse foi o recado da elite econômica brasileira. Eles não querem mais esse arranjo, eles não querem mais esse pacto. E isso também nos coloca numa situação de que, agora, para a gente ter avanços sociais efetivos no Brasil, não vai ser sem conflito, não vai ser sem enfrentamento. Não há mais espaço, não há mais margem de manobra para avançar sem enfrentar privilégios. A própria crise econômica colocou isso. Enquanto existia crescimento econômico expressivo, como foi no governo Lula, você tinha um orçamento, uma arrecadação maior e um orçamento que te permitia um manejo. Dava para ter Bolsa Família e continuar tendo Bolsa Banqueiro. Dava para ter programas sociais para todos, sem mexer em uma vírgula no interesse dos de cima. Quando a coisa estreita, o cobertor fica curto, tem que tomar decisão. Nós estamos nessa encruzilhada. A decisão de quem hoje comanda o Estado brasileiro é rapinagem, expoliação. O nosso projeto não pode ser, vamos diminuir a rapinagem. Nosso projeto tem que ser radicalização democrática no país. Tem que ser propor um enfrentamento brutal a privilégio. Nós precisamos de um projeto renovado de esquerda, que não seja do âmbito do pragmatismo estreito, rasteiro, que guiou algumas opções políticas da esquerda no último período. Nós temos que ser capazes de resgatar a esperança das pessoas. Temos que ser capazes de dialogar com os anseios e com as demandas mais fundamentais. Nós precisamos renovar um projeto de esquerda no Brasil. E o MTST entende isso como um desafio seu também. Sozinho, obviamente que não. Mas nós queremos e somos parte desse processo. Por fim, é dessa maneira que as coisas estão colocadas para nós. Vivemos um momento de crise sem precedentes na história recente. Essa crise tem um forte componente urbano, o que nos dá também um terreno de luta nas grandes cidades fortíssimo, incrível. Há um potencial aí. Não à toa que as ocupações crescem a cada dia. Nós temos que dar resposta a isso na luta por moradia, mas nós não podemos ficar presos a isso. Nós precisamos ir além e pensar novos rumos políticos para um projeto de esquerda no Brasil. Democrático, popular, radical. E vamos fazer isso, acima de tudo, com mão na massa. Claro, discutindo, pensando programa, pensando alternativas. Mas no MTST a discussão está sempre atrelada à prática, à ação.